E quais são os instrumentos de política fiscal restritiva? São a redução dos gastos do governo e ou o aumento dos impostos. Ambos instrumentos vão causar uma diminuição da demanda agregada, desestímulo da demanda agregada e o controle da inflação, tá? Bom, a próxima política que nós veremos é a política monetária. Bom, então, para atingir os seus objetivos, a macroeconomia conta com 4 políticas, certo? Primeiro a gente já viu a política fiscal, agora é a vez de vermos a política monetária, certo? Com relação à política monetária, quem executa? O Banco Central, certo? O Banco Central é o responsável pela política monetária. E quais são os objetivos da política monetária? Também crescimento econômico, alto nível de emprego, mas, pessoal, principalmente o objetivo principal da política monetária é manter a inflação controlada, manter os preços estáveis, certo? E para isso, a política monetária conta com alguns instrumentos monetários. Quais seriam eles? O controle da quantidade de moeda em circulação, o controle da oferta de crédito e o controle das taxas de juros. Dependendo do objetivo a ser alcançado por essa economia, a política monetária pode ser expansionista ou contracionista. Se o objetivo é o crescimento econômico, o aumento do nível de emprego, a política monetária vai ser expansionista, certo? Nesse caso, vai haver um aumento na quantidade de moeda em circulação, vai haver uma redução nas taxas de juros, vai haver uma expansão na oferta de crédito, que são todos esses 3 são instrumentos que estimulam a demanda agregada, estimulam a produção, aumenta a produção e estimulam também a geração de empregos. Agora, se o objetivo da política monetária for o controle da inflação, que é o principal objetivo dela, se o objetivo for o controle da inflação, a política monetária tem que ser restritiva, certo? Nesse caso, no caso de uma política monetária restritiva, vai ser usada uma redução na quantidade de moeda em circulação, né? Uma redução na oferta de moeda, um aumento da taxa de juros e uma contração da oferta de crédito. Todos esses 3 instrumentos, eles vão desestimular a demanda agregada e vão controlar a inflação, certo? Vão estabilizar, vão proporcionar uma estabilidade nos preços, no nível de preços. A próxima política que a gente vai ver é a política cambial. A política cambial também é executada pelo Banco Central, certo? O executor da política cambial também é o Banco Central. E quais são os objetivos? Novamente, crescimento econômico, alto nível de emprego e estabilidade dos preços, né? Controle da inflação. Os instrumentos cambiais são um controle nas taxas de câmbio, controle da taxa de câmbio, controle das importações e exportações e também o controle da entrada de capitais estrangeiros no país, certo? São basicamente os 3 instrumentos cambiais. Dependendo do objetivo da política cambial, certo? Dependendo do objetivo da economia, a política cambial pode ser expansionista e também pode ser contracionista. Primeiramente, vamos ver situações onde a política cambial é expansionista. Quando o objetivo da economia, quando o objetivo da macroeconomia, quando o objetivo da política macroeconômica é um aumento do nível de emprego, é um crescimento econômico, então a política cambial, se for adotada uma política cambial, ela deve ser expansionista. Nesse caso, deve haver uma desvalorização da moeda nacional frente às moedas estrangeiras, certo? Então, no nosso caso do Brasil, a política cambial expansionista deve haver uma desvalorização do real
certo? Frente às outras principais moedas estrangeiras, que seriam o dólar ou que seria o euro, tá? Uma desvalorização do real. O que é uma desvalorização do real? Se o real está desvalorizado, pessoal, quer dizer que você precisa de muitos reais para comprar um dólar. Tá? No caso do euro, se o real está desvalorizado, você precisaria de muitos reais para comprar um euro. Por que isso é uma política cambial expansionista? Porque quando a moeda nacional está desvalorizada, o produto interno fica mais barato em relação ao produto externo. E isso estimula as nossas exportações e desestimula as nossas importações, certo? Então, o setor externo, os países estrangeiros, se a nossa moeda está desvalorizada, eles vêm aqui com a moeda dele, vamos supor, eles vêm aqui com um dólar e conseguem comprar muitos bens, muitos produtos internos, produzidos internamente. Então, a exportação vai ser estimulada, porque o nosso produto aqui está barato, não para nós internamente, não necessariamente para nós brasileiros consumirmos. O nosso produto vai estar barato para os outros países comprarem, certo? Então, cada vez mais os outros países vão querer comprar produtos brasileiros. Portanto, as nossas exportações vão estar estimuladas. Agora, pensando no caso das importações, pessoal, se nós precisamos de muitos reais para comprar um dólar, o preço de um produto em dólar lá fora, pensa, em reais, vai estar muito alto. Então, a nossa compra de produtos estrangeiros vai ficar desestimulada, porque o produto estrangeiro, que é vendido em dólar, vai estar muito caro para a gente. Então, as importações serão desestimuladas, certo? Outro instrumento cambial, instrumento de política cambial expansionista é o estímulo à entrada de capitais estrangeiros para investir no nosso país. Olha, os capitais estrangeiros entrando no nosso país, eles entram em forma de investimento em empresas estrangeiras se instalando aqui dentro. Isso vai gerar o quê? Vai gerar emprego, vai gerar produção, vai aumentar o nosso nível de emprego, vai aumentar o nosso produto, né? Vai aumentar a produção interna. Outro instrumento de política cambial expansionista é o protecionismo interno. Como assim, pessoal? O que seria esse protecionismo interno? Desestimular as importações taxando os produtos importados. Fazer com que a tarifa de importação fique cara e nós importemos menos, compremos menos produtos do exterior. Para quê, pessoal? Para estimular a demanda aqui dentro. Certo? Para estimular a demanda interna, a geração de emprego aqui dentro, certo? Agora, pessoal, se o objetivo da economia, se o objetivo da política macroeconômica, se o objetivo da macroeconomia é controlar a inflação, então a política cambial deve ser restritiva. Uma política cambial restritiva é o contrário da política cambial expansionista. Nesse caso, quais são os instrumentos? Valorização da moeda nacional frente às moedas estrangeiras. O que isso causa, pessoal? Estimula as importações e desestimula as exportações. Outro instrumento, o estímulo à entrada de produtos estrangeiros e empresas estrangeiras para estimular a concorrência interna. Pessoal, se as empresas estrangeiras entram aqui, elas começam a competir com as empresas brasileiras. Se as empresas brasileiras não são eficientes, certo? Se não são eficientes, elas têm que se tornar eficientes para conseguir sobreviver à concorrência. E para se tornar eficiente, para conseguir competir, elas terão que vender produtos de boa qualidade e com preço baixo. Aí já controlou a inflação, certo? Se tornar eficiente para sobreviver à concorrência, vai fazer com que as empresas se especializem, usem novas técnicas de produção para que elas consigam produzir a custos mais baixos, possam cobrar um preço mais baixo dos consumidores. Então, levaria a um controle da inflação, certo? Bom,
A última política que a gente vai estudar é a política de rendas, tá? A política de rendas, ela é executada pelo governo, certo? A política de rendas, ela é apenas uma política complementar, tá? Ela é claro que a economia, o país, ele pode utilizar ao mesmo tempo as 4 políticas, tanto a fiscal, como a monetária, como a cambial, como a política de rendas, certo? Lembrando sempre que a política de rendas é uma política complementar, tá bom? O objetivo da política de rendas é a estabilidade dos preços, certo? E os instrumentos, né, utilizados seria congelamento de preços, o que não é muito mais usado, tá? Em nenhum país do mundo não é recomendado fazer um congelamento de preços, porque não é bem sucedido, certo? As chances de fracasso são muito altas, as chances de fracasso no controle da inflação, na estabilidade do preço, é muito alta. Outra coisa também, controlar os salários, certo? Não deixar que os salários aumentem muito. Se o país não está produzindo, certo? Se a produção do país não está muito alta, se o país resolve que vai aumentar o nível de salários, ele vai estar estimulando a demanda sem estimular a produção, certo? E isso aí pode gerar um aumento nos preços. E aquele objetivo de estabilizar os preços, de controlar a inflação, vai ter um fracasso, vai ser fracassado. Outra coisa, além de controlar os salários, controlar também aluguéis, controlar juros e outras formas de remuneração, né? Controle das remunerações em geral dos fatores de produção, certo? Pessoal, então aqui a gente termina a nossa introdução à macroeconomia. Qualquer dúvida, coloquem lá no fórum que eu vou ter o prazer de ajudar vocês. Um abraço a todos, até a próxima!